Já sentiu que os anos 1980 eram simplesmente mais legais do que tudo o mais? Você não está errado. De thrillers iluminados por neon até dramas realistas de azarões, os anos 80 nos deram filmes que não apenas quebraram o molde, eles o derreteram em chuva ácida e reescreveram as regras com uma trilha sonora de sintetizador. Hoje vamos mergulhar em 13 filmes tão incrivelmente legais, tão desafiadores de gênero, que não são apenas ainda válidos, eles parecem mais relevantes do que nunca. The Stuntman, 1980. Imagine fugir da lei apenas para se esconder à vista de todos em um set de filmagem caótico, onde a ilusão e a realidade começam a se confundir. Esse é o gancho por trás de The Stuntman, uma maravilha metacinematográfica estrelada por Steve Railsback, Barbara Hershey e um irresistível Peter O'Toole como um diretor flamboyante e manipulador. Dirigido por Richard Rush, o filme foi um projeto de paixão com quase uma década de produção, atrasado pela relutância do estúdio e por disputas criativas. Mas quando finalmente estreou, o público ficou impressionado com suas camadas vertiginosas. É um filme dentro de um filme? A câmera de Rush captura a loucura com precisão cirúrgica, com cenas de dublês que parecem tão imprudentes quanto calculadas. O'Toole recebeu uma indicação ao Oscar por uma atuação tão magnética que praticamente quebra a quarta parede. Como o diretor megalomaníaco Eli Cross, ele paira acima de seu set em um guindaste de helicóptero como um divindade, manipulando tanto seus atores quanto a percepção da verdade pelo público. Embora tenha arrecadado pouco mais de 8 milhões de dólares nas bilheterias, encontrou uma segunda vida através de vídeos para casa e exibições na TV tarde da noite. Hoje é celebrado como um dos comentários mais inventivos sobre a realização de filmes produzido. Em um mundo obcecado por conteúdo dos bastidores, The Stuntman fazia isso há décadas, só que com mais estilo e perigo. O que o torna especialmente relevante agora é como ele antecipa nossa obsessão moderna com a televisão de realidade baseada em contar histórias de eventos reais e a linha cada vez mais tênue entre experiência autêntica e fabricada. Em uma era de deepfakes e mídia imersiva, O Homem dos Milagres parece menos uma peça de época e mais um aviso do passado sobre o poder sedutor de acreditar no que nós... Veja, Corpos Ardentes, 1981. Corpos Ardentes pega o DNA sedutor do noir clássico e o coloca no calor pantanoso da Flórida dos anos 1980. Dirigido por Lawrence Kasdan em sua estreia impressionante, o filme é uma história ardente de desejo, engano e traições. William Hurt interpreta um advogado astuto, mas ingênuo, que se apaixona perdidamente pela femme fatal de Kathleen Turner. Fatale, uma presença elétrica na tela em seu papel de destaque. A química deles poderia começar um incêndio, e na verdade, quase começa. Kasdan, recém-saído da escrita de O Império Contra-Ataca, reinventa o noir com uma paleta ensolarada e um toque moderno. A história ecoa dupla indemnização, mas a execução é hipnoticamente fresca. O diretor de fotografia Richard H. Klein banha cada quadro em uma névoa dourada, enquanto a trilha sonora assombrosa de John Barry transborda presságios. Apesar do seu orçamento modesto de 9 milhões de dólares, arrecadou quase 25 milhões de dólares e tornou Turner um nome conhecido. O que separa Body Heat de homenagens noir menores é seu compromisso implacável com a psicologia dos personagens. Matty Walker não é apenas má, ela é brilhante, calculista e presa por limitações sociais que só sua astúcia pode superar. O filme nunca a julga. Em vez disso, observa suas maquinações com uma espécie de terror. Admiração. Da mesma forma, Ned Racine de Hurt não é um detetive endurecido, mas um advogado medíocre cujo desejo supera sua razão, tornando-o tanto mais identificável quanto mais trágico. Os críticos elogiaram a sensualidade destemida do filme e suas reviravoltas narrativas. Tornou-se um modelo para os thrillers eróticos dos anos 90, de Instinto Selvagem a A Última Sedução, mas poucos igualaram a atmosfera de Corpos Ardentes ou sua lenta combustão letal. Em um mundo ainda obcecado por crime, sedução e ambiguidade moral, este ainda incendeia. O filme também conta com desempenhos iniciais de apoio de Ted Danson e Mickey Rourke, ambos trazendo uma energia distinta para papéis pequenos, mas cruciais. Papéis. O promotor que dança sapateado de Danson oferece os raros momentos de leveza do filme, enquanto o fabricante de bombas de Rourke exala uma carisma perigosa que definiria seu carreira. Southern Comfort, 1981. Guardas nacionais no pântano de Louisiana, armados com balas de festim e arrogância, tropeçam em uma guerra que nunca esperaram. Southern Comfort, dirigido por Walter Hill, é um thriller psicológico de sobrevivência que mistura Deliverance com Apocalypse Now. Keith Carradine e Powers Booth lideram um grupo condenado de soldados que antagonizam os locais Cajun e pagam por isso. Filmado na traiçoeira bacia de Atchafalaya, a produção foi tão exaustiva quanto a própria história. Lee Marvin supostamente recusou um papel após
lendo o desespero implacável do roteiro, a lama real, o frio verdadeiro e o medo genuíno entre o elenco, todos transparecem na tela. O filme não é sobre monstros físicos, é sobre o colapso moral, a falta de comunicação e o quão rapidamente a linha entre o treinamento militar e a loucura pode desaparecer. O que eleva Southern Comfort, além de uma simples história de sobrevivência, é o ritmo magistral de Hill. A violência, quando irrompe, é brutal, mas nunca exploradora. Cada morte parece tanto chocante quanto inevitável, a consequência lógica da arrogância americana encontrando um ambiente que não entende. A trilha sonora assombrosa de Ry Cooder, misturando sons tradicionais Cajun com sintetizadores assustadores, cria uma paisagem sonora tão desorientadora quanto o pântano em si. Criticamente mal compreendido na época, Southern Comfort é agora aclamado por sua intensidade bruta e subtexto sociopolítico, especialmente no pós-Vietnã. América. Foi um fracasso financeiro, arrecadando menos de 3 milhões de dólares, mas seu realismo cru e tensão arrepiante fazem dele um clássico cult. Em nossa era de policiamento militarizado e conflitos culturais, o medo neste filme parece assustadoramente atual. A sequência final do filme, onde os sobreviventes finalmente chegam a uma celebração Cajun, continua sendo um dos finais mais complexos do cinema, misturando alívio com um temor persistente e dissonância cultural. Lembra-nos que sobreviver não significa necessariamente vitória, especialmente quando o inimigo era em parte de sua própria Cutter's Way, 1981. Cutter's Way é o tipo de filme que se infiltra em você e permanece. Uma mistura assombrosa de noir, conspiração e estudo de personagens. Estrelado por Jeff Bridges como um gigolô vagabundo e John Hurt como um amargo veterano do Vietnã deficiente chamado Alex Cutter. Quando testemunha um assassinato, Cutter fica convencido de que o assassino é um poderoso empresário local e está determinado a derrubá-lo, não importa o custo. O diretor Ivan Passer cria um mundo onde cada cena resplandece com decadência moral. A atuação de Hurd é vulcânica, ferido, paranoico, mas impossível de ignorar. Este é um filme sobre as consequências da traição, pessoal, política e nacional. Inicialmente descartado por seu distribuidor e renomeado do título original Cutter and Bone, foi relançado depois que críticos o apoiaram. Pauline Kael o chamou famosamente de um clássico americano. O que torna Cutter's Way fascinante é a sua recusa em simplificar os seus personagens. Cutter é tanto profeta quanto louco, justo e cruel. O Bone de Bridges inicialmente parece ser o centro moral do filme, mas sua passividade se torna seu próprio tipo de crime. Lisa Eichhorn completa o triângulo como a esposa alcoólatra de Cutter, entregando uma performance de vulnerabilidade crua que iguala seus colegas de elenco cena por cena. O cenário do filme em Santa Bárbara, todo ensolarado e rico, cria um contraste perturbador com a escuridão da história. O diretor de fotografia Jordan Cronenweth, que mais tarde filmaria Blade Runner, banha tudo em uma luz dourada que parece mais ameaçadora do que quente. A conspiração no centro pode parecer familiar agora, mas o terreno emocional permanece surpreendentemente único. Seu fracasso nas bilheterias se tornou lendário, mas sua ressurreição também. Hoje é uma obra-prima do cinismo pós-Watergate e um retrato perfeito da desilusão do início dos anos 80. Em uma era de thrillers, movidos por algoritmos, Cutter's Way nos lembra de narrativas impulsionadas pela emoção, raiva e verdade. Príncipe da Cidade, 1981. Antes de Sérpico, havia Príncipe da Cidade. Bem, mais ou menos. Dirigido por Sidney Lumet, o mestre da dureza urbana e complexidade moral, este filme segue um oficial de narcóticos de Nova York que concorda em expor a corrupção em seu próprio departamento. Mas assim que ele começa a falar, descobre que a linha azul fina é mais como uma teia de aranha, que prende a todos, incluindo ele mesmo. Baseado em uma história real, o filme adapta o tomo investigativo de Robert Daly com um alcance tão épico que demorou mais de 3 horas para contar. Ainda assim, nenhum momento se arrasta. Lumet, logo após o sucesso de Um Dia de Cão e Rede de Intrigas, retorna às suas raízes, vielas sujas, zonas cinzentas éticas e longos monólogos dolorosos que desnudam os personagens. Treat Williams, mais conhecido na época por papéis mais leves, entrega uma performance que define sua carreira como um homem que percebe lentamente que heroísmo e traição podem usar o mesmo distintivo. O elenco de apoio parece um quem é quem de atores de personagens, Jerry Orbach, Bob Balaban, Lindsay Krause, cada um criando impressões indeléveis em tempo limitado de tela. Tempo.
Lumet filma Nova York, tanto como parque quanto prisão, com as instituições da cidade pairando como fortaleza sobre seus conflituosos herói. O detalhe processual é exaustivo, capturando as minúcias do trabalho policial, os homens jurídicos, manobras e investigação criminal com precisão documental. Embora só tenha alcançado números modestos de bilheteria, os críticos adoraram. Roger Ebert chamou-o de um filme de incrível complexidade moral, e recebeu uma nomeação ao Oscar de melhor roteiro adaptado. Hoje, Príncipe da Cidade é mais relevante do que nunca, ecoando debates modernos sobre denunciantes, corrupção sistêmica e justiça sob pressão. Não é um drama policial, é uma tragédia grega vestindo uma distintivo. O que ainda ressoa mais poderosamente é a recusa do filme em oferecer respostas fáceis. Não há heróis ou vilões puros, apenas pessoas presas em sistemas que corrompem até os melhores intenções. A cena final no tribunal, com sua ironia devastadora, encapsula a exploração ao longo da carreira de Lumet sobre como as instituições processam e, muitas vezes, destroem a consciência individual. 1981. Hollywood adora zombar de si mesma, mas raramente com o veneno e a hilaridade de S.O.B. de Blake Edwards. Esta sátira sombria ataca a indústria cinematográfica de forma impiedosa, e é ainda mais deliciosa porque Edwards a baseou em eventos reais, incluindo sua desastrosa produção de Darling. Lily. A história segue um produtor que já foi bem-sucedido e sofre um colapso nervoso, decidindo consertar seu musical fracassado, transformando-o em um filme softcore, causando caos. Julie Andrews, sim, a própria Mary Poppins, interpreta sua esposa e alegremente destrói sua imagem saudável ao aparecer topless em um momento ousado de cair o queixo que se tornou manchete notícias. O elenco de apoio é um desfile de talentos cômicos: William Holden, Robert Preston, Robert Vaughn e Larry Hagman, cada um roubando a cena com entusiasmo. Edwards, um mestre tanto da comédia física quanto da sátira mordaz, cria cenas que ainda parecem ousadas hoje. De uma tentativa de suicídio fracassada envolvendo uma porta de garagem com defeito a um funeral viking nas praias de Malibu, S.O.B. trata o excesso de Hollywood com a loucura que merece. O título do filme, que significa Bullshit Operacional Padrão, reflete a visão direta de Edwards sobre a indústria que tanto celebrou quanto traiu. Embora o público não soubesse o que pensar, os críticos gradualmente se aqueceram com sua audácia. Com um orçamento de produção de 12 milhões de dólares em vendas de ingressos mornas, S.O.B. encontrou seu verdadeiro público em sessões de meia-noite e dormitórios universitários, onde seu humor feroz ganhou status de culto. Na era atual de interferência dos estúdios e manipulação da mídia, ele acerta ainda mais. É um coquetel amargo de verdade e comédia, e desce perigosamente suave. S.O.B. também tem a amarga distinção de ser um dos últimos filmes de William Holden antes de sua morte em 1981, dando à sua atuação como um executivo de estúdio desiludido uma camada adicional de acerbidade. As observações cansadas de seu personagem sobre a decadência de Hollywood parecem um epílogo apropriado para uma carreira lendária. Moonlighting, 1982. Não confunda com o programa de TV do Bruce Willis. Este Moonlighting é uma joia profundamente humana e de baixo orçamento do diretor polonês Jerzy Skolimowski. Segue um grupo de trabalhadores poloneses trabalhando ilegalmente em Londres durante a ascensão da lei marcial em Polônia. Um homem, interpretado por Jeremy Irons em uma atuação assombrosa e silenciosa, serve como seu único elo com o mundo exterior e lentamente se desintegra enquanto esconde a verdade para protegê-los. O brilho de Moonlighting reside em sua paranoia claustrofóbica. Filmado em apartamentos reais em Londres com uma equipe mínima, o filme é quase documental em seu realismo. Irons fala inglês, os outros não, criando um vazio de comunicação assustador que reflete a repressão política de volta. Casa. À medida que as notícias do colapso da Polônia começam a aparecer, a sanidade de seu personagem começa a desmoronar. Skolimowski, ele próprio vivendo no exílio quando a Polônia declarou a lei marcial durante as filmagens, traz urgência pessoal a cada cena. O filme se torna tanto um estudo de personagem quanto uma alegoria política, com o isolamento de Irons representando a maior fragmentação da sociedade polonesa. O projeto de renovação da casa no centro da história, transformando uma casa em ruínas em algo habitável, torna-se uma metáfora para a tarefa impossível de reconstruir, um fracturado. Nação, criticamente elogiado, mas comercialmente negligenciado, o filme ganhou o prêmio de melhor roteiro em Cannes, mas nunca ganhou tração fora do circuito de arte. Ainda assim, seus temas, exílio, verdade, manipulação, são eternamente atuais. Em um mundo de trabalho migrante pós-Brexit, Moonlighting parece profético. E Jeremy Irons, ele não apenas atua, ele sangra.
Se você está desejando um cinema que sussurra seu brilho em vez de gritar, este é para você. A sequência final assombrosa do filme, enquanto Irons caminha pelas ruas de Londres, decoradas para o Natal, enquanto sua terra natal entra em tumulto, cria uma dissonância visual que encapsula a experiência do imigrante, fisicamente presente em um mundo, enquanto emocionalmente ligado a outro. O Fome, 1983. Antes de Crepúsculo, antes de Entrevista com o Vampiro, havia O Hunger, um conto de vampiros decadente, estiloso e hipnótico que exala o frescor dos anos 80 em cada cena. Dirigido por Tony Scott em sua estreia como diretor de longas-metragens, o filme é estrelado por Catherine Deneuve como uma vampira imortal, David Bowie como seu amante centenário e Susan Sarandon como uma cientista presa em sua teia sedutora. Não é um filme de terror tradicional. É um sonho febril erótico repleto de alta moda, estética gótica e angústia existencial. Bowie é dolorosamente vulnerável, como um homem que começa a envelhecer da noite para o dia, e a presença gelada de Deneuve é uma ameaça magnética pura. Adicione Bauhaus, Bela Lugosi's Dead na abertura, e você tem uma das sequências mais icônicas do cinema de vampiros. Scott, vindo da direção de comerciais, infunde o filme com opulência visual, salas cheias de fumaça, cortinas esvoaçantes e luz que corta como vidro. A cena de amor notória do filme entre Deneuve e Sarandon quebrou tabus enquanto criava um modelo estético para décadas de erotismo gótico. Enquanto isso, a sequência de envelhecimento rápido de Bowie continua sendo uma aula magistral em efeitos de maquiagem práticos, mostrando o horror do tempo comprimido em minutos. Os críticos inicialmente se dividiram, alguns chamando de estilo sobre substância, mas desde então se tornou um clássico cult queer, celebrado por sua ousadia e beleza trágica. Hoje, parece a resposta da alta arte ao cansaço de gênero, abrindo caminho para o horror art house muito antes de estar na moda. Se você gosta de vampiros trágicos, iluminação sombria e histórias embebidas em seda e tristeza, The Hunger é eterna. A exploração do filme sobre a imortalidade como um presente e uma maldição só se tornou mais pungente com o tempo, especialmente após a morte de Bowie. Morte. O lamento eterno de seu personagem ganha um novo significado quando consideramos a capacidade da arte de preservar os artistas muito depois de eles terem partido, um tema que The Hunger explora com precisão assombrosa. Viver e morrer em Los Angeles, 1985. Pegue Miami Vice, injete adrenalina. Adicione Willem Dafoe como um vilão obcecado por falsificação de arte e você tem Viver e Morrer em Los Angeles. Dirigido por William Friedkin, de Operação França, este é um thriller policial que se recusa a seguir as regras. Agentes do serviço secreto perseguem falsificadores, traem uns aos outros e mergulham de cabeça no caos nas ruas ásperas de Los Angeles. O filme começa com um literal estrondo e só acelera. William Patterson interpreta um agente imprudente entrando em espiral após a morte de seu mentor. Dafoe, exalando ameaça e carisma, cria um dos grandes vilões do cinema da década. Friedkin, que nunca evita intensidade, apresenta uma perseguição de carro que rivaliza com seu próprio trabalho em French Connection. Desta vez, indo na direção errada na rodovia. O que diferencia este filme dos procedimentos policiais padrão é sua ambiguidade moral e audácia narrativa. O protagonista gradualmente se torna tão corrupto quanto seu alvo, culminando em uma sequência de assalto a banco que continua chocante até hoje. Quando um personagem crucial morre inesperadamente 3/4 do filme, as audiências em 1985 ficaram boquiabertas. Friedkin quebra convenções com alegria, criando uma Los Angeles que parece tanto glamourosa quanto apocalíptico. A arma secreta do filme é sua trilha sonora pela banda de New Wave Wang Chung, criando texturas eletrônicas que se misturam perfeitamente com as visuais cinéticas de Friedkin. As sequências de falsificação, filmadas com precisão documental, revelam a obsessão do diretor pelo processo e pelo ofício, temas que estendem seu meticuloso cinematografia. Apesar de ter sido feito com um orçamento modesto, seu estilo visual e a trilha sonora avant-garde do Wang Chung o transformaram em uma cápsula do tempo do niilismo estiloso dos anos 80. Inicialmente com desempenho modesto nas bilheterias, o filme ganhou grande popularidade através de fitas VHS e reprises noturnas. Hoje, é considerado uma experiência brutal e empolgante, com uma alma imersa em ambiguidade moral. Manhunter, 1986. Antes de Anthony Hopkins sussurrar feijões fava, houve Manhunter, o primeiro filme a apresentar o infame Hannibal Lecter. Dirigido por Michael Mann, este thriller psicológico elegante e mergulhado em neon nos apresentou ao perfilador do FBI Will Graham, interpretado com um tormento silencioso por William Patterson, que é chamado de volta ao serviço para capturar um serial killer. Para isso, ele deve confrontar a mente de outro, Dr. Hannibal Lecter, interpretado com precisão arrepiante por Brian Cox.
Manhunter é um festim de tensão visual e emocional. Man transforma cenas de crime em paisagens oníricas, azuis gelados, vermelhos intensos, brancos estéreis. Sua obsessão com humor, som e geometria transforma o filme em algo surreal. A trilha sonora carregada de sintetizadores pulsa como um coração, enquanto as atuações fervem com trauma e obsessão. A interpretação de Brian Cox como Lecter é contida, mas aterrorizante. Um manipulador que sorri enquanto observa você se desmoronar. O antagonista do filme, Francis Hyde, continua a ser um dos vilões mais complexos do cinema. Monstruoso, mas dolorosamente humano. Man lhe oferece momentos de verdadeira ternura com uma colega de trabalho cega, complicando nossa resposta emocional aos seus crimes. A sequência em que Hyde a leva para tocar em um tigre sedado é ao mesmo tempo bela e profundamente perturbadora, emblemática da abordagem sofisticada do filme ao horror. O uso que Mann faz de locações reais, desde os arranha-céus de Chicago até as praias da Flórida, ancora o horror psicológico em uma realidade tangível. A famosa sequência de In a Gada da Vida, onde Hyde se prepara para seu ato final enquanto Iron Butterfly toca na trilha sonora, demonstra o gênio de Mann para casar música, personagem e narrativa visual em pura adrenalina cinematográfica. O filme teve um desempenho aquém nas bilheteiras, em parte devido à sua abordagem então pouco familiar aos dramas criminais, mas os críticos elogiaram sua ambição e arte. Com o tempo, seu legado só cresceu. Ajudou a moldar o procedimento criminal moderno, influenciou O Silêncio dos Inocentes, CSI, e quase todos os dramas de perfiladores. Já que Manhunter não estava apenas à frente de seu tempo, mas dobrou o tempo, o estilo e a psicologia em uma nova linguagem cinematográfica. Near Dark, 1987. Se você já quis que vampiros deixassem de lado os castelos e espartilhos por bares empoeirados e espingardas, Near Dark é o seu filme. Dirigido por Kathryn Bigelow em sua estreia solo, esta joia que mistura gêneros funde a dureza do western com o horror sobrenatural. História? Um jovem cowboy se apaixona por um andarilho misterioso que faz parte de um clã nômade de vampiros. Uma vez mordido, ele é arrastado para um mundo de derramamento de sangue à meia-noite e colapso moral. Bigelow traz uma energia punk rock cinética para o filme, removendo os clichês dos vampiros e aterrando-os em um noir americano. O elenco inclui alunos de Aliens, Lance Henriksen, Bill Paxton e Jeanette Goldstein, cada um entregando atuações ferozes e inesquecíveis. Atuações. O Severin de Paxton, em particular, redefine a arrogância sádica com sua abordagem de violência e sua entrega alegre da frase "Eu odeio quando não estão barbeados". O que separa Near Dark de outros filmes de vampiros é a recusa de Bigelow em mencionar a palavra com V, mesmo uma vez. Esses sugadores de sangue são apresentados como uma unidade familiar disfuncional com Henriksen como o patriarca experiente, vivendo sob seu próprio código brutal nas estradas e motéis esquecidos da América. A sequência do massacre no bar do filme, onde Severin transforma um bar de estrada em um matadouro, continua sendo uma das cenas mais emocionantes do horror. A trilha sonora etérea de Tangerine Dream cria uma atmosfera onírica que contrasta com o brutal do filme. Violência. O diretor de fotografia Adam Greenberg captura tanto vastas paisagens do oeste quanto momentos íntimos com igual beleza, especialmente na icônica sequência do Hotel em Chamas, onde nossos protagonistas fumam e queimam sob a luz solar filtrada. Com um orçamento modesto de $5 milhões e má distribuição, Near Dark fracassou nos cinemas, mas rapidamente se tornou um clássico cult, amado por sua confiança, que desafia gêneros e seu poder atmosférico. Muito antes de True Blood ou Deixa Ela Entrar, este filme provou que vampiros podiam ser anárquicos, trágicos e profundamente humanos. Hoje é mais influente do que nunca e ainda mais legal do que qualquer coisa que tenta imitá-lo. Miracle Mile, 1988. O que você faria se descobrisse que o mundo vai acabar em exatamente 70 minutos? Miracle Mile, dirigido por Steve DeJarnett, é um thriller de contagem regressiva que começa como uma comédia romântica e se transforma em paranoia nuclear. Anthony Edwards interpreta um homem que acidentalmente atende uma ligação destinada a um informante do governo e descobre que a guerra nuclear está iminente. O que se segue é uma noite frenética, bela e comovente em Los Angeles. As mudanças de tom do filme são magistralmente executadas. Ele te atrai com uma doçura peculiar. Depois te surpreende com pavor. Filmado em locais iluminados por neon em Los Angeles, captura o humor surreal da cidade às 3 da manhã, em parte sonho, em parte pesadelo. A trilha sonora de Tangerine Dream pulsa sob o caos, adicionando urgência e melancolia em igual medida. O que torna Miracle Mile particularmente fascinante é como documenta um mundo pré-celular,
onde a informação se espalha através do contato humano, primeiro na incredulidade, depois no pânico. O filme usa o famoso Johnny's Coffee Shop, na Wilshire Boulevard, como ponto zero para esse medo viral, criando um microcosmo da sociedade enquanto diferentes pessoas reagem ao apocalipse iminente de maneiras diferentes. Edwards e Mare Winningham criam uma história de amor tão terna que a ameaça de sua destruição se torna quase insuportável. O roteiro de Desjarnat circulou por anos em Hollywood, aparecendo na primeira lista negra de melhores roteiros não produzidos. Os estúdios adoraram, mas queriam mudar o final, algo que Desjarnat se recusou a fazê-lo. A sequência final do filme, misturando desespero com uma beleza estranha, continua a ser uma das conclusões mais assombrosas do cinema. Miracle Mile foi rejeitado por estúdios por ser muito sombrio, muito estranho, muito difícil de comercializar. Só foi feito depois que Desjarnat comprou os direitos de volta. Quando foi lançado, mal fez sucesso nas bilheterias, mas desde então se tornou um tesouro cult. Sucesso. No mundo cheio de ansiedade de hoje, sua exploração de pânico, amor e o tênue fio da sobrevivência parece estranhamente premonitória. É um filme pequeno, com uma alma apocalíptica, e ele permanece com você. Eles vivem. 1988. Eu vim aqui para mascar chiclete e chutar traseiros, e estou sem chiclete. Das. Com essa única frase, They Live, de John Carpenter, consolidou seu lugar no panteão do cinema contracultural, parte ficção científica, parte sátira anticapitalista, parte épico de briga de rua. Este filme é puro estilo dos anos 80, filtrado através de filmagens guerrilheiras e espírito subversivo. Roddy Piper, sim, o lutador profissional, estrela como um vagabundo que descobre óculos de sol especiais, que revelam a verdade. A classe dominante é, na verdade, alienígena. Mensagens subliminares controlam a sociedade. E o consumismo é uma arma. O que começa como uma fantasia paranoica se transforma em uma guerra total contra a manipulação e a conformidade. Carpenter, trabalhando com um orçamento apertado após várias decepções com estúdios, retorna às suas raízes independentes com uma fúria política desnuda. As sequências em preto e branco do filme, onde mensagens subliminares como obedeça e consuma são reveladas sob anúncios, tornaram-se uma representação visual icônica da crítica à mídia. Enquanto isso, a luta no beco entre Piper e Keith David se estende por absurdos 6 minutos, satirizando ao mesmo tempo o exagero dos filmes de ação e proporcionando entretenimento brutal genuíno. O gênio do filme está em sua simplicidade. Carpenter usa tropos de ficção científica para entregar uma mensagem revolucionária em um pacote tão divertido que o público absorve a crítica sem resistência. Ele transforma Los Angeles em um deserto distópico, onde a falta de moradia e a riqueza coexistem lado a lado, criando uma metáfora visual para as políticas econômicas da era Reagan, que ainda ressoam. Hoje, filmado com um orçamento reduzido, o filme foi descartado por muitos críticos, mas abraçado por uma legião de fãs que viram seu significado mais profundo. Sua infame luta de 6 minutos no beco com Keith David é uma aula magistral em absurdo brilhantismo. Ao longo dos anos, Eles Vivem foi reavaliado como uma obra-prima visionária, especialmente na era da internet, onde vigilância, marcas e mídia de massa dominam nossas vidas. Aqui estão 13 filmes inesquecíveis dos anos 1980 que não envelheceram em espírito, estilo ou cultura. Morder. Quer tenham sido negligenciadas, incompreendidas ou apenas à frente do seu tempo, cada uma destas joias é prova de que o estilo nunca sai de moda. Então, agora é a sua vez. Quais destes você já viu e quais está adicionando à sua lista para assistir agora mesmo? Deixe-nos um comentário abaixo, aperte o botão de curtir, e se você adora desenterrar ouro cinematográfico como este, não se esqueça de se inscrever e tocar o sino. Estes são os clássicos da Idade de Ouro, e temos muitos mais tesouros esperando na bobina. Mantenha-se genial.